Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos usar uma lista apenas com resolução de exercícios sobre relações métricas no triângulo retângulo, ok? O conteúdo vai estar em outra videoaula, ok? Então aqui vai ser apenas resolução de exercício. A primeira coisa que vocês têm que tomar, né, para resolver problemas aplicando as relações métricas no triângulo retângulo, é você conhecer os elementos do triângulo, tá certo? Isso foi visto na outra aula. Eu coloquei aqui apenas um pequeno resumo sobre o nome de cada elemento no triângulo, cada segmento que nós temos em um triângulo, certo? Então, olhando aí para a figura, nós temos que a hipotenusa vai ser chamada de A, B e C serão os catetos, H é a altura relativa à hipotenusa, tá? Cuidado com certos problemas que falam em altura, aqui é a altura relativa à hipotenusa, e M e N são as projeções ortogonais, né? O M é a projeção ortogonal do cateto P e o N é a projeção ortogonal do cateto C. Lembrem-se que na explicação, né, com a ideia da projeção ortogonal, mais ou menos a ideia é aquela que você tem um sol aqui, né? Um sol muito grande aqui, e isso aqui é uma vareta, né? A sombra dessa vareta no chão, né, seria uma sombra aqui. Então, esse segmento aqui seria a projeção ortogonal, ok? Vamos lá, vamos ao nosso problema 1, nosso primeiro problema. Calcule a medida da hipotenusa. Então, ele quer a hipotenusa é essa daqui, tá? Então, ele quer saber a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo. Note que esse triângulo aqui ele é retângulo em A, aqui tem um ângulo de 90 graus, em que a altura relativa à hipotenusa mede 6. Então, esse H aqui vai ser 6 centímetros. E nela determina dois segmentos cuja diferença é 5 centímetros. Né? Sobre a hipotenusa, eu tenho dois segmentos cuja diferença é 5 centímetros. Então, eu vou chamar o N de X e o M de X mais 5. Certo? Ou ao contrário, eu poderia chamar M de X e o N de X menos 5, contanto que a diferença entre os dois fosse 5. Tá? Um tem 5 a mais ou 5 a menos do que o outro. Qual é a fórmula que eu vou usar? Eu falei para vocês, né, que quando você está fazendo um problema e tem altura, só tem duas fórmulas que têm altura, tá certo? Uma é a que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, e a outra que diz que a altura vezes hipotenusa é igual ao produto dos catetos, certo? Nesse caso aqui, eu tenho a altura e tenho as duas projeções, eu vou usar essa fórmula aqui. A fórmula diz que a altura relativa à hipotenusa é igual ao produto dos catetos, tá certo? Então, nós vamos ficar aqui com 36 igual a x ao quadrado mais 5x. Vou vir aqui para cima. Vou trazer todo mundo aqui para o primeiro membro, certo? Ficaria menos x ao quadrado fazendo bem devagarzinho. Menos 5x mais 36 igual a 0. Eu vou multiplicar por menos 1. E ao multiplicar uma equação por menos 1, ela vai trocar todos os sinais. Certo? Então vai ficar x ao quadrado menos 36 igual a 0. Eu vou fazer aqui pela técnica da soma do produto, porque foi o método que eu ensinei para resolver uma equação do segundo grau mais rápido, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que descobrir, né, dois números que somados dê menos 5, que é o oposto desse número aqui, e que multiplicados dêem menos 36. Esses valores serão os valores de x. Então, como é que você faz isso? Eu sempre penso primeiro no produto, 36, né? Poucos produtos dão resultado 36 com dois inteiros. 1 e 36, né? 2 e 18, 3 e 12, né? 4 e 9. E é justamente esse aqui que eu vou usar, porque 9 menos 4 dá 5, e ali diz que a soma é menos 5.
Então, isso me garante que o x ou é menos 9 ou é 4. Como nós estamos trabalhando com um problema de geometria, né? Em problema de geometria, o x, que é um segmento, não pode ser um valor negativo. Então, x é 4, certo? Então, o pedaço n vai medir 4 centímetros e o pedaço m vai medir 4 mais 5, 9 centímetros. E a hipotenusa toda, que é o que eu quero saber, é a soma das duas projeções. É o pedaço m mais o pedaço n. A hipotenusa vai ter 13 centímetros. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E vamos a mais um problema. Mais um problema. A altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é de 2,4 centímetros. E a hipotenusa mede 5. Determine as medidas dos catetos. Como eu falei, estão aqui as relações, né? Só para relembrar ou fixá-las por enquanto, vou deixá-las aqui. E o que é o primeiro passo? É substituir cada elemento na sua posição correta. Então, a altura relativa, né, à hipotenusa de um triângulo retângulo é 2,4. A altura é o h. Então, aqui eu vou colocar 2,4. E a hipotenusa, que seria o A, mede 5. Certo? Ele quer saber as medidas dos catetos. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que sair dos catetos e chegar na... Aliás, vou ter que sair da hipotenusa da altura e chegar nos catetos. Esse problema, ele só vai ser possível através de uma substituição dupla. Não existe nenhuma fórmula direta de você ir de um cateto para a hipotenusa. Se vocês lembram dessas fórmulas que estão aí do lado, ó, nós temos um probleminha, né? Que problema é esse? Não tem fórmula que se aplique diretamente para esse problema. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar duas fórmulas, tá certo? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Quando eu tenho a altura, e eu sei que as fórmulas que usam altura, só temos duas, né? Esse problema pode ser resolvido de duas maneiras. Vamos ver a maneira mais simples que vocês possam entender. Primeira maneira, seguinte. Eu sei que m mais n vai dar 5, tá? As duas projeções dão a hipotenusa. E eu sei que m vezes n vai dar 2,4, tá? O produto das projeções é igual à altura ao quadrado, né? 2,4 ao quadrado, certo? E aí eu vou recair no sistema de equações do segundo grau, ok? Se eu multiplicar isso aqui, 2,4 vezes 2,4, vai dar 5,76, certo? O que é que eu vou fazer agora? Existem algumas técnicas para se resolver esse sistema, certo? Uma das técnicas é você vai multiplicar todo mundo aqui em cima pela letra m, já que m e n são diferentes de zero. Então, você vai ficar com m ao quadrado mais m vezes n igual a 5m. m ao quadrado, né? M vezes n é legal porque eu tenho aqui, ó, ele é 5,76 igual a 5m. Você vai trazer tudo para o primeiro membro, tá certo? Então, eu vou ficar com m ao quadrado menos 5m mais 5,76 igual a zero. E aí, pessoal, vai cair no assunto que vocês não viram ainda, que seriam equações do segundo grau, tá? Equação do segundo grau, eu só vou poder resolver isso aqui, não dá para fazer só um produto, porque seria muito complicado, né? Você imaginar dois números que somados deem 5, né?
e que multiplicados dê 5,76. Eu vou deixar essa parte para que vocês resolvam a equação pelo método que vocês souberem, ou Bhaskara, né? Resolutivo segundo grau, ou som produto, outro método. E os valores de M serão, certo? Os valores de M vão ser ou 3,2 ou M igual a 1,8. Se você raciocinar um pouco, tanto faz o M ser 3,2 quanto ser 1,8. Né? Na hora que você chamar o M de 3,2, o N vai ser 1,8 e vice-versa. Se você chamar o M de 1,8, o N vai ser 3,2, porque a soma dos dois tem que dar 5, tá certo? Então esses são os valores de um vai ser o M e, consequentemente, o outro vai ser o N. Tá certo? Pronto. E agora eu vou para aquela fórmula que me dá os catetos quando eu tenho a hipotenusa e a sua projeção. Ok? Então nós temos a fórmula b ao quadrado igual a m. Né? Eu disse que m é 3,2 vezes a, que é 5. 3,2 vezes 15 vai dar 16. Então b vai ser a raiz quadrada de 16. B é igual a 4, no meu caso aqui. Né? E para descobrir o C, eu vou usar a mesma linha de raciocínio. C ao quadrado igual a vezes N, né? O N vezes A. O N é 1,8 e o A é 5. Então, C ao quadrado aqui vai dar 9. E C vai ser a raiz quadrada de 9. C igual a 3. Essa é uma maneira de resolver essa equação. Eu fui um pouco rápido nessa parte aqui da equação, certo? Porque vocês ainda não viram, então utilizei a método som-produto. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido e vamos para a próxima. Vamos lá. Resolvendo esse problema de uma segunda maneira. Já foi dito, né, que a altura relativa à hipotenusa, nesse triângulo aqui, essa altura aqui é 2,4. Foi dito que a hipotenusa é 5. E ele quer saber os catetos. Como ele quer saber os catetos, o que é que eu vou fazer? Eu vou sair direto para os catetos. Né? Quais são as fórmulas que tem altura e tem catetos? Nós temos essa fórmula aqui e essa fórmula aqui, tá bom? Hipotenusa, catetos. Usando a fórmula da altura, a hipotenusa vezes a altura igual ao produto dos catetos, eu vou ficar com 5 vezes 2,4 igual a B vezes C. Escrevendo aqui ao contrário, B vezes C vai ser igual a 12, ok? Usando o teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, eu poderia ficar aqui com B ao quadrado mais C ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Ou B ao quadrado mais C ao quadrado igual a 25. Ok? Então, se você está no final do 9º ano, você irá ter um sistema de equações do 2º grau. Tá? Resolver esse sistema seria um pouco trabalhoso, tá? Porque eu teria que substituir, isolar uma letra ou na primeira ou na segunda, de preferência aqui na primeira, ia recair em outro conteúdo, equação fracionária, e ficaria um pouco, ainda ia recair quando eu fizer a substituição na equação biquadrada. Então, opa, isso aí está difícil demais, realmente. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar um pouquinho do conteúdo que eu aprendi lá no 8º ano também, chamado produtos notáveis. Dizem, né? Eu não digo nada, que se você tem o quadrado da soma de dois termos, isso aqui vai ser sempre igual ao quadrado do primeiro, opa, a letra ali é B, né? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Por que eu fiz isso? Se eu não sei nem A, nem B, nem C, aliás, nem B, nem C, beleza, eu não sei nem B, nem C, mas eu sei que B ao quadrado mais C ao quadrado dá 25. E eu sei que B vezes C dá 12. Então aqui eu vou ficar com 25 mais 24. Ou seja, B mais C ao quadrado é igual a 49.
E somente B mais C vai ser a raiz de 49, que é 7. Me ajudou? Ajudou um pouquinho. Vamos lá. Então agora eu tenho eu posso ter que eu tenho três relações. Eu tenho que B vezes C é igual a 12. Eu tenho que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 25, né? E agora eu sei que B mais C é 7. E aí nós podemos recair naquele caso, ó, de soma e produto. Certo? Me dê aí dois números que quando eu somo o resultado é 7 e quando eu multiplico o resultado é 12. Eu poderia ter feito com quadrado, só que é um pouquinho mais complicado, na soma é mais fácil. Então, dois números que somados deem 7 e multiplicado deem 12 são os valores 3 e 4. 3 mais 4, 7. 3 vezes 4, 12. Pronto, o B e o C, um vale 3, outro vale 4. Ah, mas quem é quem? Não sei. Pelo meu desenho aqui, né, como o B parece ser maior, só para ficar de acordo com o desenho, eu vou chamar B de 4 e C de 3. E resolvi esse problema sem cair numa equação do segundo grau, certo? Utilizando apenas o conteúdo de produtos notáveis e soma e produto, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Vamos para a próxima. Vamos a mais um problema. Num triângulo retângulo, um cateto mede 10 e a altura relativa à hipotenusa mede 6. Determine a medida do outro cateto, né? E as projeções do cateto sobre a hipotenusa. Então vamos lá. Ele falou que a medida de um cateto é 6. Eu não sei qual é. Não faz diferença não. Vou botar isso aqui. 6. Ele diz que um dos catetos mede 10, né? Um dos catetos mede 10. E a altura relativa à hipotenusa que mede 6. Certo? Então ele quer que eu descubra o outro cateto. Quer que eu descubra a hipotenusa e as projeções. Ele quer que eu descubra todos os outros três valores. 4, né? Determine o outro cateto, as projeções e a hipotenusa. Por onde é que eu começo? Questãozinha aqui, uma dica. Ó. Se você tentar procurar uma fórmula que trabalhe com esses dois elementos, você não vai ter nenhuma fórmula, né? Só tem essa aqui. Mas para poder usar essa fórmula, eu tenho que ter 4 elementos, um desconhecido e 3 conhecidos. E aqui eu só tenho 3 elementos conhecidos, então não dá para usar essa fórmula aqui. Então, qual é a dica? A dica é fazer isso aqui, nesse triângulo. Ó. Tá? Nesse triângulozinho aqui, fazer esse triângulo como retângulo, que ele é retângulo, tá bom? E outra dica para o pessoal que resolve problemas de teorema de Pitágoras, pessoal, tem uma sequência numérica, certo? Que são chamados números pitagóricos, que aparecem muito em problemas de relações métricas do triângulo retângulo. Né? São aquelas relações que pegam um triângulo que os catetos medem 3 e 4 e a hipotenusa mede 5. Tá? Esses triângulos aparecem muito. E esse aqui nada mais é do que um triângulo semelhante. Ó. Porque se você prestar atenção, esse cateto aqui ali tem 6 e aqui tem 10. A hipotenusa é 10. Ou seja, essas duas medidas, né, são o dobro, é um triângulo semelhante. Se o cateto que mede 3 aqui tem 6 e o cateto que mede 5 aqui tem 10, esse outro cateto que está faltando, que mede 4, terá medida 8. É um triângulo semelhante ao triângulo 3, 4, 5, né? Só que multiplicado por 2. Então, o lado que vale 5 tem 10, o lado que vale 3 tem 6, é o dobro, então o lado que é 4 vai ser 8. Triângulo 3, 4, 5 disfarçado aqui, ok? Se você não entendeu, não tem problema. Você pode aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é o C, o N e o H são catetos. Então, diz o teorema de Pitágoras que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O N eu não sei. O H é 6. E o C é 10. Então, eu vou ficar com N ao quadrado igual a 10 ao quadrado dá 100. 6 ao quadrado, 36. 100 menos 36 dá 64. E a raiz de 64 é 8. Mesma coisa que eu tinha colocado anteriormente. Ok? Então, já descobri
N. Falta descobrir a outra projeção. Como é que eu posso descobrir a outra projeção? Agora eu já tenho uma e tem a altura. Eu posso usar essa fórmula aqui, que diz que h ao quadrado é igual a m vezes n. 6 ao quadrado é igual a m, que eu não sei quanto é, vezes n, que agora eu sei que é 8. 6 ao quadrado é 36. Então, n vai ser igual, m vai ser igual a 36 dividido por 8, né? Que vai dar 9/2. Ok? Ou, se vocês quiserem, você pode escrever 4,5, já que a divisão é por 2, né? Bem, já descobri o m, o n. Caso meu desenho está errado, o 10 era para estar aqui, mas isso não vai fazer diferença, você não sabia antes de começar a fazer, tá? E agora vamos descobrir o b. Como é que eu posso descobrir o b, né? Eu posso usar a fórmula que diz que b ao quadrado é igual a vezes m. Ah, professor, mas não tem um a. Tem sim. O a é o m mais n. Como você já descobriu que o m é 4,5 e o n é 8, né? Você vai ficar com 12,5. Essa é a hipotenusa. E agora está faltando apenas o outro cateto. Certo? Vamos lá, o outro cateto. Para descobrir o outro cateto, você escolhe. Você que está fazendo. Você já tem tantos elementos que você pode usar qualquer relação que você queira, certo? Que logicamente que tenha o b ao quadrado. Posso usar o teorema de Pitágoras, posso usar essa daqui. Então eu vou fazer essa aqui que é mais curtinha. b ao quadrado é igual a m vezes a. Então b ao quadrado vai ser igual a 4,5 vezes 12,5. b ao quadrado vai ser igual a 56,25. E para terminar, b vai ser raiz quadrada de 56,25. b vai ser igual a 7,5. Ok? Centímetros, né? Todas as respostas aqui, vamos colocar as suas devidas medidas. Ok? Todo mundo aqui em centímetros. Espero que você tenha entendido. Vamos à próxima. Vamos lá. 2 ciclistas partem de uma mesma cidade em direção reta. Um deles em direção oeste e o outro em direção ao norte. Então, ó, esse aqui está vindo para o oeste e esse aqui está vindo para o norte. Okay? Determine a distância que os separa depois de 2 horas, sabendo que as velocidades dos ciclistas são, respectivamente, 30 km por hora e 45 km por hora. Pessoal, quando você quer saber a distância entre eles, é sempre em linha reta, certo? É a menor possível. Então, vai fechar aqui um triângulo. O que é que você tem que raciocinar? Que cada um tem uma velocidade. A velocidade é física. Depende, também é proporção lá do 7º ano. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Se a velocidade dele é 30 km por hora, isso significa que a cada hora que passa ele percorre 30 km. Como são 2 horas, o que vem para o oeste vai percorrer 60 km. O que está vindo para o norte, 45 km por hora. 2 horas, 90 km. Tá bom? Teorema de Pitágoras. Agora vamos ter que fazer, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, x ao quadrado vai ser 3.600 mais 8.100. Então, x ao quadrado vai ser 11.700. E, consequentemente, x igual a raiz quadrada de 11.700. E aí é que eu vou ter que voltar aos meus conhecimentos lá para aquela parte de simplificação, né? Como é que eu simplifico uma raiz? Fatorando. Vamos fatorar por quanto? Vamos começar por 2, né? Se eu dividir 11.700 por 2, eu tenho 5.850. Por 2, porque ele continua sendo par. Eu vou ter 2.925. Bem, ele termina em 5, então dá por 5. Mas será que dá por 3?
ele dá para dividir por 3. Por quê? Porque a soma dos algarismos é um número divisível por 3. Se eu dividir por 3, vai dar 975. 9 e 7, 16. 16 mais 5, 21. Dá para dividir por 3 novamente. 325. Não dá mais por 3. Vamos tentar por 5, né? Se eu dividir 325 por 5, eu vou encontrar 65. Se eu divido por 5 de novo, dá 13. 13 é primo, só é por 13 que dá 1. Então aqui deu 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado e 13. Vamos lá, escrever aqui ficar mais bonitinho. Menos a raiz, né? Que não tem como ela ficar bonita. Vai ficar 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado e o 13. Na simplificação, né, todo mundo que tem expoente igual ao índice vai sair da raiz. E o 13, que não tem expoente igual ao índice, fica dentro da raiz. Isso aqui vai dar 30 raiz de 3 quilômetros de distância entre eles. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Lara e Nicolas ganharam um quebra-cabeça de muitas peças. Ele tem um formato retangular, mas os dois querem montá-lo sobre uma mesa circular de diâmetro igual a 90. Montado, o quebra-cabeça mede 54 por 72. Então, esse quebra-cabeça, né? Isso aqui é o quebra-cabeça, esse retângulo, por 72. Eles querem colocar numa mesa redonda, né? Aqui tem um esquema do desenho, e essa mesa tem diâmetro de 90 centímetros. Certo? É o diâmetro da mesa. Será que esse quebra-cabeça vai caber na mesa? Se o quebra-cabeça é em formato retangular, certo? E se eu coloco esse retângulo dentro dessa circunferência, o limite, né, que eu consigo montar esse quebra-cabeça é quando ele fica nessa posição aqui, ó, onde a diagonal do retângulo vai coincidir com o diâmetro da circunferência, tá? Então, a análise que eu tenho que fazer é em relação a essa medida aqui. Se essa diagonal aqui, se esse x, né, que seria a diagonal do retângulo, for menor ou igual a 90, vai dar para colocar esse quebra-cabeça dessa mesa. Se essa diagonal passar de 90, não vai dar. Então, qual é o meu objetivo nesse problema? Calcular essa medida x e compará-la com a medida de 90 centímetros, que é o tamanho da mesa, tá bom? Então, triângulo retângulo, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o x. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? 54 ao quadrado vai dar 2.916 e 72 ao quadrado vai dar 5.184. Somando 2.916 com 5.184 vai dar 8.100. Então, x vai ser a raiz quadrada de 8.100. X vai dar igual a 90 centímetros. Deu certinho na mesa. Ok? Vamos para o próximo problema. Pessoal, muitos problemas que iremos falar agora vão ter segmentos tangentes às circunferências, retas tangentes às circunferências, retas secantes às circunferências, tá bom? Então, o que vocês têm que saber? Toda vida que você tem um segmento e esse segmento é tangente à circunferência, o raio nesse ponto de tangência, ele é sempre perpendicular a essa reta, tá bom? Então, sempre que eu tiver um desenho parecido com esse aqui, eu terei um triângulo retângulo, tá bom? Vamos à leitura do primeiro problema. Certo? Esse assunto aqui foi visto no 7º ano, né? Reta tangente a uma circunferência. O que é uma reta tangente a uma circunferência? É uma reta que passa em uma circunferência em apenas um ponto, tá bom? Temos 3 posições para a reta. Ou a reta está fora da circunferência, ela é externa, ou ela encosta na circunferência em um ponto, uma reta tangente, ou ela passa pela circunferência em 2 pontos, é uma reta secante. Tá? Vamos ao problema aqui agora. Ele quer que você calcule PT,
Então, PT vai ser o meu x, certo? PT vai ser o meu x. Sabendo que OT mede 2 e que OP mede 4. Nós temos aqui o nosso triângulozinho, dá para ver, né? Um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o 4. Eu costumo adaptar, né, a minha teorema de Pitágoras ao que eu quero. Quando eu quero a hipotenusa, eu começo com a fórmula do teorema de Pitágoras pela hipotenusa. Quando eu quero os catetos, eu começo pela fórmula do teorema de Pitágoras pelos catetos. E diz, teorema de Pitágoras, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, x ao quadrado mais 4 igual a 16. X ao quadrado vai ser igual a 16 menos 4. X ao quadrado igual a 12. X igual a raiz de 12. E aí voltamos ao assunto de matemática. Eu vou pegar 12 e vou simplificar. 12 dá 2 ao quadrado vezes 3, que simplificando vai dar 2 raiz de 3 centímetros. Certo? Adiante. Sabendo que PA e PB são tangentes à circunferência de centro O e raio 6, então a primeira coisa que eu já sei aqui é que o raio é 6, tá? Isso aqui é 6, isso aqui é 6. Todo segmento tangente, pessoal, eles são congruentes. Calcule o perímetro AOAPB, cuja diagonal mede 10. Então, esse pedaço aqui mede 10. No ponto de tangência, nós sabemos que são perpendiculares, né? Então, nós temos aqui, pessoal, dois triângulos, certo? Retângulos congruentes. Então, pegando só um triângulo aqui, esse aqui é 6, isso aqui é 10, e eu vou chamar isso aqui de x. E vou aplicar o teorema de Pitágoras. O que que diz Pitágoras? Diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso aqui dá 36, isso aqui dá 100. Então, x ao quadrado é 100 menos 36. X ao quadrado é 64, portanto, meu x vai ser a raiz quadrada de 64, que é 8. Detalhe, esse triângulo aqui é o triângulo 3, 4, 5. Ó. Toda vez que eu vejo um múltiplo de 5 na hipotenusa, eu penso logo, 10 é 5 vezes 2, 6 é 3 vezes 2. Então, o x vai ser 4 vezes 2. Né? É o triângulo 3, 4, 5 disfarçado, 8. Tá certo? Então, x é 8. Então, para calcular o perímetro, basta fazer 8 mais 8 mais 6 mais 6, né? 8 mais 8 mais 6 mais 6 vai dar 26 centímetros. Próximo problema. Um círculo de raio 4,5 centímetros, né? Um círculo de 4,5 centímetros é tangente a um segmento AB. Está aqui o segmento AB que mede 6. Então, esse segmento aqui mede 6 centímetros. E esse raio aqui mede 4,5 centímetros. Ok? Calcule o raio de outro círculo tangente ao primeiro e ao segmento AB no ponto B. Então, ele quer saber esse raio aqui. Lembre-se que O1, O2 e OT estão alinhados. Então, ele diz que esses três aqui estão alinhados em linha reta. Olha, está quase um triângulo. Nós já fizemos um problema desse, preenchendo isso aqui, aplicando semelhança em triângulo. Aqui eu vou fazer por outro método, né? Eu vou utilizar as relações métricas no triângulo retângulo, né? Dá para ver esse triângulozinho aqui, tá bom? Então, nesse triângulozinho aqui, se aqui é 4,5 e aqui é R, a hipotenusa vai ser 4,5 mais R. Certo? Esse cateto aqui de baixo é 6 e esse outro cateto aqui vai ser 4,5 menos R, tá? Menos essa parte de baixo, que é igual àquela lá do outro lado, tá? Igual a R. Então, aqui para cá é 4,5, esse pedaço aqui é R, então a parte de cima
vai ser 4,5 menos R. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Cuidado agora, nada de fazer cada um deles ao quadrado, tá bom? Produtos notáveis. Nós vamos ter o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui é a mesma coisa, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e ainda tem o 6 ao quadrado. Ok? Como aqui tem um sinal de igual, pessoal, dá para cortar esse aqui com esse, e esse aqui com esse. Certo? Sobrou aqui 9R igual, sobrou aqui menos 9R mais 36. Traz o R para cá, vai ficar 9 mais 9, 18R, igual a 36. R vai ser igual a 36 dividido por 18, R igual a 2 centímetros. Ok? Vamos ao próximo. Aqui no problema, nesse problema vamos utilizar um conhecimento que vocês aprenderam no 8º ano. Seguinte, toda vida que você tem um triângulo, esse triângulo é inscrito na circunferência. O que é ser inscrito? Os seus vértices pertencem à circunferência. Toda vida que um triângulo é inscrito na circunferência e um dos seus lados é o diâmetro da circunferência, você pode ter certeza que esse triângulo vai ser retângulo, tá certo? Por quê? Porque o diâmetro divide a circunferência no meio. A circunferência toda tem 360 graus. Então, essa metade aqui vai ter 180 graus. E o ângulo que apresenta aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é inscrito. E o ângulo inscrito é sempre a metade do arco que ele forma. Metade de 180, 90. Isso sempre acontece, tá certo? Então, através desse conhecimento, se você vê um triângulo dentro da circunferência e um dos seus lados é o diâmetro, pode ter certeza que esse triângulo será retângulo. Ok? Vamos às contas. Cadê o triângulo aqui? Nem triângulo tem. Você vai fazer aparecer um triângulo. Se você pegar desse ponto C e passar uma corda para o A e para o B, você vai ter um triângulo retângulo, tá certo? E os elementos que eu tenho no triângulo retângulo é o X é o quê? O X é a altura e o 3 e o 12 são as projeções ortogonais. Então, aí, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Aí vai ficar x ao quadrado igual a 3 vezes 12. 3 vezes 12 dá 36. X é igual a raiz de 36. X é igual a 6. 6 não tem unidade. Vamos passar para a mesma coisa. Tem que achar um triângulo aqui. Puxa do B para o C. Puxa do B para o A. Aparece um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, o 4 é a altura, 8 e x são as projeções. Mesma fórmula. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Vai ficar 8x igual a 16, né? Só trocando a posição para deixar o x no primeiro membro, é mais bonitinho. X igual a 2. Próximo, o triângulo já está feito, né? Só que ele quer que descubra x, y, z e t, o alfabeto quase todo. Como é que eu faço isso? Olha para o desenho. O que é o 8? O 8 é o cateto. Vamos supor que o 8 seja o C, tá? O 8 é o cateto. 5 é raio. 5 não faz parte dessa formulazinha aqui, tá certo? 5 faz parte da circunferência. Mas se eu tenho a circunferência, o raio da circunferência, eu tenho o diâmetro, porque aqui também é mais 5, certo? E 5 mais 5 vai dar 10, ou seja, a hipotenusa é 10 centímetros, 10 unidades. O A é 10, né? Se você preferir. Pronto. O que é que eu tenho? Eu tenho o A, que é 10. Eu tenho um cateto, que é 8. E que se eu tenho hipotenusa e cateto, se eu tenho hipotenusa e cateto, né? Ou eu descubro
a projeção, ou se eu tenho hipotenusa e cateto, eu descubro o outro cateto, tá certo? Então, eu posso descobrir duas coisas com essas duas informações. Vamos descobrir a projeção. Então, diz ali a fórmula que b ao quadrado é igual a A vezes M, né? O meu B seria o 8. Então, 8 ao quadrado igual ao A, que é 10, vezes o M, que no caso aqui, o meu M, né? O 8 está com o Z, tá? Então, fica 10Z igual a 64, Z igual a 64 sobre 10, que dá 6,4. Tudo bem? Descobri o Z. A outra fórmula que eu disse também para usar é o Teorema de Pitágoras, né? Que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. A hipotenusa é 10. O B eu chamei de 8. E o C é o que eu estou atrás. Se você prestar atenção, de novo é o triângulo 3, 4, 5, né? Mas vamos lá. Aqui vai ficar 100, aqui vai ficar 64, aqui vai ficar C ao quadrado. Então, 100 menos 64 é C ao quadrado. 36 é C ao quadrado. C ao quadrado é 36. Então, C é a raiz de 36, que é C. Só que a letra que eu estou usando aqui não é C. A letra que eu estou usando aqui é a letra X. Então, eu vou colocar a letra que tem no problema. Tá? Letra X. X igual a 6. Já descobri esse. Falta descobrir o Y e o T. O Y é fácil, porque se eu tenho um pedaço que mede 6,4 e tudo isso aqui mede 10, então para descobrir o Y é só fazer 10 menos 6,4, que vai dar 3,6. Certo? Então, o Y é 3,6. E agora só falta o T. Onde é que eu vou comprar o T? O que é o T? T é a altura. Só tem duas fórmulas que estão à altura. Qualquer uma das duas eu posso usar, porque eu já tenho todo mundo aqui. Só está faltando mesmo o T. Mas eu vou optar por essa aqui. Apesar dela ter mais letras, ela vai ficar mais fácil para mim. Porque o A é 10, o H é o T, e os catetos são 8 e 6. Então, T vai ser 48 sobre 10, que é 4,8. Espero que você tenha entendido. Vamos ao próximo. Mesma coisa, um monte de letra, um monte de conta. 5 e 12 são catetos, tá, pessoal? Está meio apertado ali o 5, mas esse triângulo aqui é retângulo, então 5 é isso aqui, o 12 é isso aqui. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras de cara, né? O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou ficar com A ao quadrado igual a 25 mais 144, que dá 169. Então, A é a raiz de 169, portanto, meu A vai ser 13. Ele não quer saber o A. O X aqui seria o raio. E eu sei que o A é sempre 2 raios. Como o meu A mede 13 e o meu raio, vou fazer aqui senão vai ficar muito... Como o meu A vale 13 e o meu raio vale X, eu posso dizer que 13 é igual a 2x. Ou, simplesmente, que x vai ser a metade de 13, né? 13 sobre 2. Quiser colocar 6,5, você coloca. Se não quiser, continua com o 13 sobre 2. Tá? Descobri o A, descobri o X, descobri... Pronto, só esses dois. O que é que eu posso descobrir agora? Qualquer coisa. Eu tenho hipotenusa. Vamos descobrir o Y, né? O Y é projeção. Diz a fórmula aqui que o cateto ao quadrado é igual a projeção vezes hipotenusa. O cateto B é 5 ao quadrado. É igual a projeção, que eu estou chamando de Y, vezes a hipotenusa, que nós sabemos que é 13, né? Não é 6,5, é 13. Então, 5 ao quadrado é 25, igual a y vezes 13. O 13 está multiplicando, vai passar dividindo lá para baixo, 25 sobre 13, y. A outra projeção, eu prefiro fazer outra projeção com o outro cateto, né? Cateto ao quadrado
é igual a n vezes a. O outro cateto é 12 ao quadrado, igual a n, que é o z, vezes o a, que nós sabemos que é 13. Aqui dá 144. Então, z vai ser 144 dividido por 13. Descobri o z. Falta agora só o t. Como eu tenho todo mundo, o t eu descubro que é a altura do jeito que eu achar melhor. Eu vou fazer por essa fórmula aqui, tá? A hipotenusa é 13, a altura é t, os catetos são 5 e 12. 5 vezes 12 vai dar 60 sobre 13. Espero que vocês tenham entendido e vamos para a próxima. Vamos lá. Um ponto P dista 2 centímetros de uma circunferência de raio R. Então, o ponto P dista 2 centímetros de uma circunferência de raio R. Então, do ponto A até o ponto P vale 2. E a tangente PT, a circunferência traçada desse ponto, é congruente à medida do raio. Então, ele está dizendo que esse segmento aqui, tangente, ele tem a mesma medida do raio. Meu desenho não está, mas parece ser a mesma medida. Aí vamos fechar o triângulo aqui, tá? Então, nós vamos ter um triângulo aqui, onde a hipotenusa mede 2 mais R, ou R mais 2, tanto faz, certo? Está somando, a soma comutativa. E os catetos medem R e R. Diz o teorema de Pitágoras que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Eu vou somar esses dois aqui. Vou usar um artifício matemático. Se aqui está o quadrado igual àquele número, quadrado passa para lá a raiz. Na geometria aqui só admite valores positivos, então não vou botar mais ou menos, certo? E quando eu tirar a raiz daquele número ali, o R tem raiz, o 2 não. Vou passar o 2 subtraindo, ou melhor, vou trazer o R para cá, né? Se eu trouxer o R para cá, ele vai ficar negativo. E vou passar o 2 para lá, que também vai ficar negativo. Não gosto de fazer isso, vou multiplicar por menos 1. Certo? Vou multiplicar por menos 1, vai ficar menos R mais R raiz de 2 igual a 2. Vou trocar esses dois de posição, porque está muito feio. Não ficou legal isso aqui, mas está certo. Vou fatorar. O que é que eles têm em comum? Eles têm em comum um R. O que é que vai ficar dentro do parênteses? Raiz de 2 menos 1 igual a 2. R vai ficar 2 sobre raiz de 2 menos 1. Essa é a medida do raio, tá certo? Tá. Mas matemática tem uma regra, né? Não pode ter raiz no denominador. Então eu vou ter que racionalizar. Qual é o fator racionalizante? O de baixo, trocando o sinal. Certo? Então aqui vai ficar 2, raiz de 2 mais 1. E aqui embaixo vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. R vai ficar igual a 2, raiz de 2 mais 1, sobre 2 menos 1, que é 1, né? Não vou nem fazer essa conta. Pronto, está respondido. Usei alguns artifícios que vocês não têm prática ainda, principalmente essa ideia aqui de potência passar para lá. Raiz, tá? Eu não posso cortar o expoente, pessoal, porque esse 2 aqui não está dentro da raiz. Se o 2 também estivesse dentro, elevado a 2, né? Dentro da raiz, não, elevado a 2. Se esse 2 também tivesse elevado a 2, eu poderia cortar todos os expoentes. Mas como esse 2 não está, eu não posso. Eu até poderia fazê-lo ficar, certo? Elevado a 2. Mas vamos deixar assim. Vamos para a próxima. Vamos lá. Um ponto P dista PA igual a 12. Então ele está dizendo que do P até o A mede 12. Tá? Isso aqui é 12. De uma circunferência de centro O e 3 centímetros de raio. Então, do O até o A mede 3, do O até o T mede 3. Ok? O raio é 3. E PT é tangente de circunferência em T. TB, né, ele traça um daqui para cá, ele desce um segmento aqui, e ele chama esse segmento de TB, tá certo? É perpendicular a PO. Perpendicular quer dizer que forma um ângulo de 90 graus, né? Determine a medida de PA, ou AB. Segmento AB, ele quer saber esse pedacinho aqui, ó.
pedacinho aqui vai ser o meu x, tá? O que eu quero. O que é que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, nós temos um triângulo, onde esse TB representa a altura do triângulo, certo? O que é que eu quero? O que é que eu tenho? Sempre eu tenho que fazer isso. O que é que eu quero? O que é que eu tenho? Certo? Eu tenho, vou colocar tudo que eu tenho aqui, que é 3. Tá? Isso aqui daqui para cá também é 3. E do P até o O é 12 mais 3, 15. Tá? Eu quero aquele pedacinho ali que é um pedaço da projeção. Eu poderia puxar até o B e fazer uma dessas duas fórmulas. E é o que eu vou fazer, que diz que aí o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção, né? Cateto eu tenho, o de cá eu tenho 3, o de lá eu não tenho, teria que calcular. É a projeção do pedaço de cá, essa projeção aqui seria x mais 12. Essa projeção de cá vai ser 3 menos x, certo? Por que é 3 menos x? Porque até lá é 3 e esse pedaço é x. Então, o que sobra aqui é 3 menos x, certo? Então, eu vou pegar aqui e usar a relação que diz que o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. O cateto aqui, no caso, é 3, a hipotenusa é 15 e a projeção ficou 3 menos x. Tudo bem? Isso aqui vai dar 9. Isso aqui vai dar 15, que multiplica 3 menos x. Poderia distribuir, né, o que vocês iriam fazer. Eu não faria isso, faria uma outra coisinha, mas vamos fazer do jeito que vocês iriam fazer. Menos 15x, tá? O x passa para cá, fica 15. E aqui vai ficar 45 menos 9. 45 menos 9 vai dar 36. Então, x vai ser 36 sobre 15, que dá para simplificar por 3, que daria 12 sobre 5. Ou, se você ainda quiser, 2,4 centímetros. Sempre que o denominador é 5 ou 2, dá para a gente dividir sem muitos problemas, ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos à próxima. Próxima, determine o valor de x na figura, em cada caso, né? Esse problema nós já fizemos um parecido, então nós já temos a ideia que nós vamos ter que formar um triângulo aqui, né? Vamos pensar um pouquinho. Ó. Você sempre puxa para o ponto de tangência, tá? Aqui é 9. Aqui é 4. Ele puxou para lá, mas você coloca para baixo. E aqui nós vamos passar uma paralela a essa reta que está aqui embaixo, nesse ponto. E aí nós formamos o nosso triângulozinho ali, ó. Certo? Aqui o nosso triângulo retângulo. O que falta colocar são os números. Esse pedaço aqui de baixo é x, porque são paralelos, tá bom? Até de outra cor aqui, amarelozinho, certo? São paralelos, tá? Aqui também é x. Isso aqui tudo mede 9. Esse pedaço aqui de baixo mede 4. Então, esse pedaço aqui de cima vai ser 9 menos 4, é 5. E esse pedaço aqui, ó, essa parte é 9, essa parte é 4. Consequentemente, isso aqui tudinho vai ser 13. Então, nosso triângulo retângulo tem hipotenusa 13 e catetos 5x. Diz o teorema de Pitágoras que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. 169 menos 25. 169 menos 25 é 144. A raiz quadrada de 144 é 12. Próximo. Esse daqui, vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Se eles estivessem do mesmo lado, seria ótimo, só que eles estão de lados contrários à reta, né? Vamos dizer assim. Um está do lado de cima, outro do lado de baixo. O que é que você vai fazer? Eu vou puxar aqui, ó, desde aqui de cima, uma reta perpendicular até essa aqui. E vou, ele fala que a distância de A até B é 15, ó, e vou fechar isso aqui. Está aqui o triângulo, certo? Ó, esse triângulo é retângulo, porque esse pedaço aqui é paralelo a esse. E aqui eu puxei pelo ponto de tangência perpendicular também. Eu tenho segmentos que eu obrigo a serem tangentes e perpendiculares, tá? Ó, perpendicular,
Aí aqui, perpendicular, certo? Aqui eu sei que esse pedacinho aqui mede x. Esse pedaço aqui daqui para cá, ó, esse pedaço é 6. Lembrando que aqui nós temos 3, né? Então esse pedaço aqui também é 3, tá? E esse pedaço aqui nós sabemos que mede 15, do A até o B é 15. Está aqui o nosso triângulo retângulo. Isso aqui tudo é 12. Então, nosso triângulo vai ter hipotenusa 15, catetos 12, 3. É o triângulo 3, 4, 5, certo? Só para ficar bem claro. Mas, fazendo as contas, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu vou começar com o quadrado dos catetos, porque meu x está nos catetos, tá? Só para não ter que multiplicar por menos 1, que é um pouquinho, muito cálculo, né? Muito espaço. 225 menos 144 vai dar, para dar 16, dá, passou o carro, 81, né? Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 81, x igual a 9. Ok? Então, esse pedacinho aqui mede 9. Os carros estão passando demais hoje. Aqui é reto, né? Então, só para mostrar que é o triângulo 3, 4, 5, ó. Só para dar uma ideia. Aqui, ó, 15, como eu falei, a hipotenusa é múltiplo de 5. Então, veja que é 3 vezes 5. Então, aqui tem que ser 3 vezes quanto? 3 vezes 4. Então, ó, se eu tenho 3, se eu tenho 4 e o 5, aqui tem que ser o 3. 3 vezes 3, 9. Tá? Triângulo 3, 4, 5. Não precisa saber disso, vocês podem aplicar o teorema de Pitágoras. Próxima questão. Seja P um ponto externo à circunferência. Então, você vai pegar um ponto externo à circunferência aqui, tá? A menor distância entre o ponto e a circunferência é 6 e a maior é 24. Pessoal, se eu considero aqui sendo o ponto P, a menor distância seria até aqui. Então, a gente falou que daqui para cá é 6. E a maior, 24. Então, a maior seria essa daqui, tá? Cuidado. A maior distância é essa aqui, certo? Determine o comprimento do segmento tangente à circunferência. Então, aqui é o ponto T de tangência, ele quer saber o tamanho desse segmento aqui. O que é que eu faço, né? Tenho que achar um triângulo retângulo. Cadê um triângulo retângulo? Triângulo retângulo. Onde é que eu faço para achar um triângulo retângulo? Eu sei que no ponto de tangência, para o centro, ele é perpendicular. Então, eu vou puxar lá para o centro. E está aí o meu triângulo retângulo, tá? Que eu estava procurando tão desesperadamente. Cuidado, tá? Muito cuidado nesta hora. Eu sei que esse pedaço aqui até aqui é 6, certo? Eu sei que até aqui é 6, ó, e que tudo é 24, tá? Então, se eu pego 6 e tiro do 24, certo? Esse aqui tudinho é 24. Se eu tirar 6 de 24, vai dar 18. Então, isso aqui de dentro é 18. Tá feio, mas é porque eu estou sem régua aqui agora. 18. Então, esse pedacinho aqui é 9. Isso aqui também vai ser 9. Tá certo? E aí eu tenho o meu triângulo retângulo, onde a hipotenusa é 15, né? 9 mais 6, 15, e os catetos são 9x. Então, diz o teorema de Pitágoras que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Não foi que eu tirei esse 15, esse 15 é esse aqui, ó. 9 mais 6, 15, tá certo? Como eu sei que aqui é 15? Porque isso tudo era 24, esse pedaço aqui era 18, né? 18, se eu divido por 2, dá 9 para um lado, 9 para o 8, 18, né? 9 mais esses 6 fazem 15, porque eu preciso dos números que estão dentro do triângulo, certo? Então, x ao quadrado vai ser igual a 15 ao quadrado a 225, menos 9 ao quadrado, que dá 81. 225 menos 81, 144. X igual a raiz de 144, x igual a
12. Ok? 12 centímetros. Dois círculos de raios 12 e 20 centímetros são tangentes externamente. Então, está aqui dois círculos. Um desses círculos tem raio de 20 centímetros e o outro círculo tem raio de 12 centímetros, certo? Tangentes externamente. Determine os comprimentos do segmento PQ. Vou chamar aqui de P e aqui de Q. Tangentes comum aos dois círculos, sendo P e Q os pontos de tangência. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar um triângulo, né? Nós já sabemos que essa distância aqui, ó, vai ser 20 mais 12. Nós já sabemos, se eu puxar isso aqui, aqui embaixo tem 12, então aqui em cima tem 20 menos 12, que dá 8. Está aqui o meu triângulo pequenininho com as medidas que eu preciso, certo? Desenho mais bonitinho. Até lá embaixo eu tenho 20, até aqui eu tenho 12, porque aqui é 12. Então, a parte de cima vai ter que ser 20 menos 12, 8. Aqui tem 20 e aqui tem 12. Então, isso aqui tudinho mede 32. Tá? Meu triângulozinho tem catetos x e 20, hipotenusa 32. Então, vamos lá, x e 8, né? Então, eu tenho que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. X ao quadrado vai ser 64 menos 1020, igual a 1024. X ao quadrado vai ser 1024 menos 64. X ao quadrado é 960. Lá vou eu ter que tirar a raiz quadrada de um número que não é um quadrado perfeito. 960 fatora por 2. 480 por 2, 240 por 2, 120 por 2, 60 por 2, 30 por 2, 15 por 3, 5 e por 5, 1. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Eu tenho 3 grupos de 2, né? Fazendo de grupos de 2 em 2. Prefiro. Certo? Aí eu tenho 3 e tenho 5. Esses que têm expoente 2 vão sair da raiz. Ou seja, vai sair 2 vezes 2 vezes 2, vai sair 8. Deu tempo de parar o sonão. E quem vai ficar dentro da raiz é o 3 e 5. 15. Então a resposta final é 8 raiz de 15 centímetros. Nem tudo aqui dá inteiro. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Próximo problema. Determine o valor de x em cada caso a seguir, certo? AB é o diâmetro. Então eu posso construir um triângulo retângulo partindo do vértice. Então está aqui o triângulo, né? Então o que é que nós temos aqui, ó? Pensa só aqui, vamos só... Isso do O até o A mede 5, tá? Do O até o B também mede 5, certo? Só que ele disse que esse pedaço aqui é 2. Então aqui tem que ser 3. Para fazer 3 mais 2 também dá 5, certo? Então, as duas projeções, uma mede 3 centímetros, ok? E a outra vai medir 2 mais 3, 7 centímetros. Consequentemente, projeções e altura, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. X vai ser igual a raiz quadrada de 21. E eu não vou fazer nada além disso. Certo? Próximo problema. Bem, pessoal, vamos lá. Normal aqui seria puxar, né, aqui e termos um triângulo retângulo, tá? Poderia fazer isso? Poderia, só que teria um problema, daria uma equação de segundo grau que não seria muito fácil de resolver pelo método da soma do produto que eu ensinei para vocês. Então, para evitar esse problema, vamos pegar o seguinte. Ele disse que do B até o D, isso que eu estou riscando aqui de vermelho, mede 15, tá? E até o O, que eu vou pintar aqui de amarelo, do lado, é X, certo? Se você prestar atenção nesse triângulo vermelho que eu acabei de marcar, essa medida aqui vale 12, né? Que é essa distância aqui, eu vou botar do lado de lá.
Esse do C até o O seria raio, então vale x. E esse pedacinho aqui seria o segmento vermelho, que é 15, menos o amarelo, que é x. Então, teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa? É x. A hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Então, aqui vai ficar x ao quadrado. Aqui vai ficar 225 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 15 é 30 vezes x dá 30x, mais x ao quadrado, mais 144. Esse x ao quadrado vai cancelar com esse x ao quadrado. O menos 30x eu vou passar para lá, certo? Sorte, deu a equação do primeiro grau. E eu vou somar 225 com 144, que vai dar 369. Então, x vai ser 369 dividido por 30. Eu sei que 369 dá para dividir por 3. E agora é só dividir por 10, que é deslocar uma casa, né? Então, eu posso escrever a resposta assim. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E vamos para mais um. Bem, vamos lá. Mais um problema. Sempre aquela ideia do triângulo, né? Se não for possível, aí eu tento mudar. Mas aqui, o que é o 4 e o 5? O 4 e o 5 são projeções, certo? São projeções. Então, quem usa projeções são essas fórmulas aqui. O 4 e o 5 juntos dão 9. 9 é a hipotenusa, certo? X é cateto. Então, se eu quero saber cateto, eu vou usar uma dessas duas fórmulas. No caso, b ao quadrado é igual a A vezes M. Quem é o B? O B é o X. Quem é o A? É a hipotenusa. E o M seria o 4. Então, x é raiz de 9 vezes 4, que é 36. Raiz de 36 é 6. Ok? No caso aqui, não tem unidade, fica sem unidade. Vamos ao próximo. Mesma ideia de sempre, né? Fechou o triângulo. Pensando aqui comigo, ó. Aqui é 5. Isso quer dizer que o diâmetro todinho é 10. Até esse ponto aqui mede 3. Então, a outra projeção vai medir 7. Certo? Essa projeção aqui que eu estou riscando de azul. Ó. Eu tenho as duas projeções. X ao quadrado é igual a 3 vezes 7. X é raiz quadrada de 21. Como 21 é o produto de dois primos diferentes, não dá para simplificar. Acabou o cálculo. Vamos para a próxima. Vou colocar logo o desenho aqui, tá bom? Em uma circunferência de raio 5 centímetros, então daqui para cá são 5 centímetros. Daqui para lá também são 5 centímetros, tá bom? Uma corda perpendicular ao diâmetro, daqui uma corda, tá certo? A corda aqui, vou chamar a corda, pessoal, a corda B aqui, certo? Essa corda separa-o em duas partes, uma das quais com 1 centímetro. Então, eu vou dizer que isso aqui mede 1 centímetro, né? E como o diâmetro aqui, esse ponto aqui vai ter 4 centímetros, né? Como tudo é 5 mais 5, 10, até aqui é 5, até lá também tem que ser 5. Coloquei um de um lado, sobra para o outro lado 4, certo? Calcule o comprimento da corda. O comprimento da corda B, eu vou chamar esse pedacinho aqui de x, e esse pedacinho aqui também vai ser x, certo? Por quê? Porque tem uma propriedade que diz que quando a corda é perpendicular ao diâmetro, ela vai dividir em dois pontos de mesmo tamanho. Isso aqui nós vimos no ano passado, ok? Oitavo ano. Então, são do mesmo tamanho obrigatoriamente. Aqui é x, aqui é x. Se eu tivesse outro ramo, outro conteúdo, eu iria fazer isso aqui por relações métricas na circunferência, que é um assunto que também existe, tá? Mas, como nós estamos estudando aqui relações métricas no triângulo retângulo, eu vou fazer aparecer um triângulo retângulo. Ok? Está ali o triângulo retângulo. O x seria a altura, o 1 e o 9, né? O 1 e o 9 seriam as projeções, tá bom? O 1
e o 9 seriam as projeções. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1 vezes 9. X ao quadrado é 9, x é raiz de 9, poupe fazer essas contas, né, pessoal? Raiz de 9, 3. Pronto, x é 3. Só que eu não quero saber x, ele quer saber a corda. A corda é 2 vezes x, 6 centímetros. Ok? Questãozinha simples, só um pouquinho de raciocínio. Vamos para a próxima. Uma circunferência tem 5 centímetros. Desenha a circunferência, raio 5 centímetros. Uma corda traçada da extremidade de um dos diâmetros mede 4 raiz de 5. Uma corda traçada de uma das extremidades do diâmetro, essa corda aqui, certo? Mede 4 raiz de 5 centímetros. Determine a medida da projeção dessa corda. Ele quer a sombra da corda, certo? Esse pedacinho aqui, vamos chamar de M, né? Determine a projeção. Cadê? Determine a medida da projeção dessa corda sobre o diâmetro. Então, sobre o diâmetro, vamos fechar aqui o nosso triângulo. Ele quer saber esse Mzinho aqui. Tá? O que foi que ele me disse? Que o raio é 5. Consequentemente, o outro lado também é 5. E a hipotenusa todinha vai ser 10. Eu tenho hipotenusa, eu tenho cateto, falta a projeção. Então, cateto ao quadrado é igual a vezes M, ou M vezes A, tanto faz. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. Não botou letra nenhuma, vou deixar M. Cuidado, certo? 4 raiz de 5 ao quadrado. Você vai fazer 4 ao quadrado e raiz de 5 ao quadrado. Ok? Vai ficar 16 vezes 5. 16 vezes 5 vai dar 80, né? Então, M vai ser 80 dividido por 10. O M é igual a 8 centímetros. Ok, pessoal? Simplesinho. Mais um. Para finalizarmos, eu acho que essa é a última. Vamos lá. Um triângulo retângulo isósceles está inscrito em uma circunferência de raio 9 centímetros. Então, um triângulo retângulo isósceles está inscrito em uma circunferência de raio 9. Logicamente, o diâmetro será 18, né? O diâmetro e, consequentemente, a hipotenusa, tá? Determine a medida dos lados congruentes, x e x. Isso aqui não tem altura, pessoal. Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aqui vai ficar 2x ao quadrado. Aqui vai ficar 324. Aí fica x ao quadrado igual a 324 sobre 2. X ao quadrado igual a 162. X igual a raiz quadrada de 162. Aí nós vamos ter aquele problema nosso de cada dia, né? Pegar 162 e fatorar. Por 2 dá 81. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Se você juntar aqui de 2 em 2, você vai ver que vai dar... Os 3 vão ficar ao quadrado e o 2 não. Então, quem vai sair da raiz vai ser o 3, né? Os dois 3. Vai sair 9. E dentro da raiz vai ficar o 2. Ok? Dicas e dúvidas podem fazer durante a aula. Ok? Espero que isso ajude a resolução de todo o exercício que foi para casa. Até a próxima aula.